Fala galera, hoje nós vamos falar de um papo sério aqui do famoso suco, terapia de reposição hormonal. Quer entender um pouquinho mais? Fica aqui comigo, eu sou o Vini, aqui no canal eu te ajudo a treinar a consciência. Pois é, o suco está disseminado aí, tá todo mundo usando suco, muito marketing em relação a isso, muita gente falando e todo mundo parece que hoje o homem depois de 30 anos tem que fazer reposição hormonal porque seus níveis estão baixos e é isso que está causando tudo de ruim na sua vida. E a gente tem que ter um certo cuidado aí, tá? Eu acho que a função do médico é principalmente informar o paciente de tudo que tem de bom e de ruim, e aí sim o paciente tomar a decisão orientado, sabendo dos riscos e dos benefícios, e fazer essa decisão aí se ele quer tomar ou não, diferente do que acontece aí, que parecendo uma imposição que você tem que tomar porque você está doente e tal. Então, acho que o primeiro ponto aí é a gente definir bem isso aí. Existe uma doença, que é o hipogonadismo, que deve ser tratado, tá? Lógico, isso vai depender se a pessoa quer tratar ou não, tá? Mas o médico tem essa escolha terapêutica aí e você vai tratar um hipogonadismo. E aí surge o primeiro ponto, que isso tem que ser bem diagnosticado. E aí já começa a ficar um pouquinho complicado, tá? Porque o diagnóstico de hipogonadismo depende de exames, então você tem que ter testosterona baixa, 2 exames comprovando ali que esteja abaixo de... Aí já começa o primeiro problema, variação de valor de cutoff aí, né, do corte, se é abaixo de 300, abaixo de 250, geralmente é por aí, tá? Mas você já vai ver gente na internet falando que 400 já é baixo, então cuidado, esse é o primeiro ponto, tá? 300, 250, mais ou menos isso, 2 valores abaixo disso. Só isso já fala que você tem hipogonadismo? Não. Por quê? A gente precisa ter sintomas. Então, teoricamente, não era nem para você fazer essa triagem e sair colhendo testosterona de todo mundo. Na verdade, era para você esperar, a pessoa vem no seu consultório, fala que tem queixa, estou sentindo isso, isso e aquilo, e aí a gente faz o exame para ver se tem alguma relação, tá? A gente já começa por um caminho diferente, que é testar todo mundo, ver um atesto baixo, e aí isso já pode induzir a pessoa a fazer conexões com sintomas. Por quê? Os sintomas são muito inespecíficos, tá? Então você vai falar, tem cansaço? Cara, quem não tem cansaço hoje? Todo mundo trabalha igual um louco, tá estressado, a vida é uma correria desgramada. É muito inespecífico falar que o cansaço é causado por essa testosterona, tá? Então, cansaço, fadiga, desânimo ali, um pouco depressivo, tudo isso pode ser sintoma, mas pode ser sintoma de outras coisas, né? E aí umas coisas que são bem clássicas, assim, é libido, tá? Então, perda de libido e perda de ereção matinal. Porque se você falar em disfunção erétil é uma coisa que vai acontecer mais lá na frente. Então, assim, se for um homem jovem, principalmente, a gente não pensa muito nessa parte. Fica com esses dois aí. E o que eu gosto mais é a ereção matinal. A ereção matinal é bem clássico, se a pessoa não tem ereção matinal e tal, porque é uma coisa que acontece independente do seu relacionamento, independente do desejo e tal. Porque a libido também é uma coisa complexa, né? A pessoa está num relacionamento longo, com filho, a vida é muito corrida, muito cansado, você acaba confundindo aí se realmente é libido, desejo ou não, tá? Ou é o relacionamento, pode ser, tá? Ou a vida. Então, por isso que é complexo esse diagnóstico. Mas, se a gente fizer a investigação certinha e descobrir que existe esse diagnóstico, aí tem mais uma coisa. Isso é só o diagnóstico sindrômico, então você tem uma síndrome de hipogonadismo. Quais são as causas disso? Aí vale a pena investigar também, o endocrinologista vai fazer isso, procurar sua prolactina, pode ser uma causa, se tem uma causa central, se tem uma causa lá no testículo, então tem que ver isso. E aí entra um ponto importante aqui que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é o hipogonadismo funcional. Então, são alterações na sua vida que vão levar a essa baixa testosterona, tá? E aí a gente tem 2 casos clássicos aqui. A pessoa que tem obesidade, que pode acontecer bastante, obesidade, restrição de sono, uma vida bem desajustada, altos níveis de cortisol e tal, é um lado aqui do espectro, e tem os atletas, tá? E os atletas eu vou entrar mais a fundo lá para frente, mas a gente pode ter hipogonadismo por causa de treino excessivo, falta de sono também, a pessoa que tira a hora de sono para treinar, uma dieta muito restritiva, querendo perder peso e ter um corpo muito leve para o esporte e tal. Você pode estar fazendo o que a gente chama de REDS, tem vídeo aqui sobre REDS, e REDS vai baixar a sua testosterona também, tá? E aí a gente teria que tratar a causa
desse hipogonadismo funcional e não ofertar uma testosterona exógena. Aí, mais um problema, tá? E aí, o ponto que eu gosto de tocar aqui é o seguinte, beleza, hoje está massificado o negócio, se você pegar os trabalhos aí, mostra que teve um aumento de 10, 12 vezes o número de prescrições de testosterona na última década. Então era coisa que não existia antes, seu pai não fez uso de nada, seus avós, todo mundo viveu, mas parece que hoje é praticamente impossível passar dos 30, 40 anos e não usar. Você vai morrer. E aí vem o papo da andropausa e tal. Gente, não existe andropausa, tá? Por quê? Menopausa, a mulher tem nível de testosterona normal e de repente ela zera, praticamente zero o estrógeno. E isso é uma pausa, então parou de produzir, tá? É uma falência dos ovários. A gente não acontece isso nos homens, tá? Os homens vão reduzindo o nível ao longo da vida. E isso é fisiológico. Se a gente pensar aí, tem uns vídeos bons aí até do Paulo Musi falando disso. Na verdade, as pessoas têm uma noção de que testosterona é meio que o hormônio da juventude. Pois é, não é. Olha lá o Musi, dá uma caçadinha aí que você vai ver ele falando que é o hormônio do envelhecimento. A gente envelhece mais rápido com níveis mais altos de testosterona. É só você pegar a frase dele aqui, parafraseando Musi, você pegar um jovem que está ali adolescente que vai virar homem. Ele tem níveis altos, é o mais alto que vai ter na vida de um homem nessa fase, e ele, na verdade, ele envelhece, né? Então, ele amadureceu, virou homem, mas na verdade ele envelheceu. E se a gente continuasse nesse ritmo, a gente provavelmente ia ter uma redução da nossa expectativa de vida, porque você ia envelhecer muito rápido. Então é normal, fisiológico, que esses níveis vão caindo ao longo da sua idade, das suas décadas de vida. E aí vem outro ponto importante, que você olha na internet, os influencers que falam de testosterona, todo mundo fala só bem da testosterona, esse é um ponto que eu acho errado, só falam a parte boa, e eles comentam muito sobre meio que você teria que ficar lá no top do range ali, né? Então a gente está falando aí de um exame normal, seria de 300 a 900, e aí eles vendem que você teria que estar lá no 900, que isso seria o ideal. Pois é, na verdade, eu fiz até um vídeo, um Reels esses dias no meu Instagram falando o seguinte, isso aí a gente tem uma distribuição gaussiana de várias coisas na nossa vida. O que significa isso? É uma curva em sino. Então, poucas pessoas têm níveis baixos, conforme você vai subindo os níveis, vai chegando na média, muitas pessoas têm, e depois você vai diminuindo também. Perto lá dos 900, pelos estudos que a gente tem, são só 2,5% da população, tá? A grande maioria da população vai estar na faixa entre 400 e 750. Isso vai variar com a idade. Então, pessoas mais jovens vão estar mais perto lá dos 600 e pessoas mais velhas vão estar mais próximas dos 400 e alguma coisa. Dito isso, seria... E aí essa venda de que você tem que otimizar seus hormônios, tem que ficar lá em 800, 900, no top do range ali... Seria mais ou menos igual falar que todo mundo tem que ter 1,90 m dos homens e todas as mulheres têm que ter 1,75 m. E a gente sabe que não é assim. A maioria das mulheres tem aqui no Brasil 1,62 m, essa é a média, e a maioria dos homens tem 1,75 m. Isso é distribuição gaussiana. Então a gente está nessa curva aí, a maioria vai estar na média. Então, e aí entra uma coisa complexa, porque beleza, se você tem hipogonadismo, você vai tratar. Tem que tratar o hipogonadismo, tem que ter o diagnóstico, tem que tratar. O que acontece hoje é uma venda de que você tem um nível que não está bom, você tem que melhorar, otimizar seu hormônio. Então você está ali em 450, vamos jogar isso aí para 800, 900, às vezes até acima de 1.000. E aí você vai passar do limite da normalidade. E aí o que eles vendem é que doses fisiológicas não têm efeito colateral, é seguro e tal. Pois é, primeiro ponto é esse aí, doses fisiológicas para quem, né? Porque se a pessoa tem hipogonadismo, vai fazer o uso de uma dose fisiológica, ninguém vai jogar para 1.000, vai tentar aumentar um pouquinho para ficar nesse range de normalidade e tá tudo certo. Tem um trabalho muito legal aí que chama Traverse, vou deixar ele na descrição aqui para vocês, que mostrou realmente que essas pessoas, foi um trabalho com mais de 5.000 pessoas, geralmente de 45 a 85 anos, se eu não me engano, que tinham hipogonadismo confirmado, com 2 exames, sintoma,
testo de 200 e alguma coisa, fizeram reposição com gel, tá? Usaram gel de testosterona, tentando jogar isso aí acima de 400 até 750. Na média, ficou em torno de entre 400 e 500, tá? Então não ficou nada muito alto. E essas pessoas não tiveram mais eventos cardiovasculares. O intuito do estudo era isso, era usar numa população que já tinha um risco cardiovascular alto e se ia aumentar evento cardiovascular. Não aumentou, mas também não diminuiu, tá? Então ele foi neutro. Isso gera uma segurança para a gente usar nessa população, poder tratar essas pessoas, porque antes tinham medo de tratar pessoas com evento cardiovascular, com testosterona, quem tinha hipogonadismo, quem precisava tomar. E que aí a gente vê os caras fazendo uma lambança aí, tentando empurrar o negócio, é que viu lá, ó, o Traverse mostrou que ele é seguro, que você pode usar testosterona, que não tem risco cardiovascular. E aí a gente não pode extrapolar isso para uma população normal, que não tem hipogonadismo e que vai tomar uma dose que para ela, se você está tomando aí, você tem 450 e está tomando para ficar com 800, está no range de normal, mas você está usando uma droga exógena que é suprafisiológica para você, porque ninguém foi lá testar a sua sensibilidade à testosterona. A gente tem níveis de receptores androgênicos diferentes no nosso corpo, então eu respondo com uma dose, outras pessoas respondem com outra dose. E então, para mim, assim, existe dose terapêutica, que é a pessoa que tem que tomar porque tem uma doença, e tem dose suprafisiológica, que é a dose que você não deveria tomar, a não ser que você queira. E aí vem o lado disso aí. Então, assim, beleza, você decidiu, você quer tomar, você sabe que tem benefício, melhora a recuperação, você vai conseguir performar melhor, perde peso, ganha massa muscular, você quer ficar mais bonito, mais disposto e tal. Isso vai acontecer, tá? Isso acontece realmente, inclusive gerando um vício, tá? Porque a gente sabe que é dependência mesmo, as pessoas que usam hormônios acabam se tornando dependentes dos hormônios, porque tem todo esse estímulo aí para um up ali na vida e é difícil você tirar isso da pessoa depois, uma dependência química e psicológica também. É bem difícil tirar depois, tá? Aí, visto isso, para o outro lado, ninguém fala dos efeitos colaterais. Então, assim, você decidiu usar, eu quero usar, fui no médico, vou usar, tem que dar uma acompanhada nos exames, tá? Porque você vai ter efeitos colaterais, principalmente do jeito que as pessoas usam aí. Então, vamos falar um pouquinho de como as pessoas usam e aí eu falo dos efeitos colaterais. Se você usa doses altas e faz ciclos, isso não é reposição, tá? Porque se a gente está pensando em reposição hormonal, eu tenho problema da tireoide, minha tireoide não funciona, eu tomo um comprimido todo dia para repor meu hormônio da tireoide e eu vou tomar isso para o resto da minha vida. Então, se você vai fazer reposição hormonal, provavelmente vai ser para o resto da sua vida. Então, você tem que ter isso na sua cabeça para tomar essa decisão de maneira consciente. Você vai começar uma reposição, vai tomar para o resto da sua vida. Se você está fazendo ciclo, faz TPC e tal, isso não é reposição hormonal, isso é ciclo. Você está querendo ter alguma melhora de performance, ganhar massa e tal, você vai ter os períodos de TPC, que você vai ter baixa testosterona, baixa libido. Então, as pessoas sabem disso e passam por isso, tá? Isso é o fisiculturista, todo mundo sabe que vai acontecer, tem as fases ruins, as fases boas, tem o crash. Isso aí acontece, faz parte, é ciclo. Terapia de reposição hormonal, você vai usar a menor dose possível para ter os efeitos que você quer. E aí, de novo, teoricamente é para pessoas que têm a doença, tá? Se você está querendo só melhorar, menor dose possível. O que significa isso? Ninguém vai usar gelzinho, tá? As pessoas não usam gel, as pessoas usam injetável. Aqui no Brasil aconteceu um boom aí, acho que no mundo inteiro, nos Estados Unidos também teve isso. E aí as pessoas acabam usando uma ampola ficou cara, era barato, começou a subir, a demanda foi muito alta, a procura muito grande, os preços subiram. Então ninguém vai usar a dose baixa, acaba usando uma ampola com um intervalo de tempo ali de 1 semana, 2 semanas, vai variar das pessoas. O que acontece com isso é que você tem um pico e depois vai baixar. Então, se você medir seu teste logo depois que você fez a dose, provavelmente ela vai estar bem alta, tá? E aí você vai ver que ela vai caindo. Então, o ideal é a gente medir entre uma dose e outra, mas você vai ver que teve um pico, porque foi uma dose alta e vai caindo ao longo do tempo até você fazer outra dose. Então, você vai ter uma variação aí de efeitos ao longo desse tempo. O problema é que quando você tem esses picos, provavelmente esses picos estão relacionados aos efeitos colaterais. Então, quanto maior a dose, maior vai ser os efeitos colaterais, aparentemente, tá?
E aí quando a gente fala disso, ó, primeira coisa que você tem que pensar, hematócrito, tá? O que é isso? A quantidade de células que a gente tem no nosso sangue. Você vai ver ali que o valor de corte é variável, mas a gente sabe que acima de 54% de hematócrito já é perigoso você ter efeitos tromboembólicos, então infarto, trombose venosa, isso é perigoso, tá? Então acompanhe seu hematócrito, se você está usando, cuidado. Se você for fumante há muito tempo, provavelmente você já tem um hematócrito alto, e aí se você usar, você vai ter um hematócrito ainda mais alto, tá? Cuidado com isso. O hematócrito tem que ser avaliado, que é um hemograma, um exame simples. O nosso coração tem receptores androgênicos e aí ele pode aumentar de tamanho, tá? Isso é variável, tem pessoas que não vão ter muita coisa. O problema do hormônio é isso, a gente não tem uma dose segura para falar com essa dose não vai acontecer nada. Tem gente que vai ter, então acho que vale a pena a gente monitorizar em todo mundo. Então um ecocardiograma ajudaria. Eu costumo pedir ecocardiograma com strain, que a gente consegue ver alterações subclínicas, é mais sensível a essas alterações, acho que é uma coisa interessante. E o legal é você fazer antes e durante o tratamento, tá? Então comece antes para você ter a base, para você saber se você não tem nada já e se não vai piorar isso, ou se você ter certeza que isso foi por causa do hormônio ou não, e aí te ajuda a tomar a decisão se você quer continuar ou não. Então, ecocardiograma, se possível com strain. Antes de começar, é legal fazer uma avaliação da sua próstata, então TPSA, o testosterona não causa câncer de próstata, mas alguns tumores têm receptores de testosterona e eles podem aumentar o crescimento, então vale a pena se avaliar, fazer pelo menos um PSA, se tiver aumentado, ir para um ultrassom, fazer uma coisa mais específica, porque essa é uma contraindicação ao uso de testosterona em pacientes com câncer de próstata, tá? Primeiro, outro ponto aí importante, que mais? Pressão arterial, pressão geralmente tende a subir, então se você tem algum problema já com a pressão, tome cuidado, mas tem que fazer esse acompanhamento também. E mais um interessante aqui, a parte do fígado, se você for usar doses altas, é interessante você fazer transaminases ali para ver como é que seu fígado tá respondendo a isso. Pensando que na pessoa que tem hipogonadismo lá mesmo, você pode ter até uma melhora da esteatose, você tem uma melhora da síndrome metabólica, com perda de peso e tal. Então, assim, para quem tem hipogonadismo, parece ser uma coisa que tem várias vantagens, acho que é recomendado, é aquilo que eu falei, é tratar uma doença. Nos outros casos, não, a gente tem que acompanhar os danos, acho que é redução de danos, tá? E aí uma coisa importante é ver o perfil lipídico, tá? Então, assim, primeira coisa, antes de começar a usar, tem o colesterol alto? Tem algum problema de colesterol familiar, lipoproteína A aumentada? Você já tem um risco cardiovascular aumentado. Se você tomar, você vai ver que tem um aumento bastante significativo do LDL e principalmente o HDL vai lá embaixo, tá? Então acompanhe o HDL, aí você vai saber se você está tomando uma dose alta, você já vai saber que vai cair seu HDL. Dose alta para você, hein? Não estou falando que está passando de 1000 nem nada, mas é essa dose fisiológica aí que as pessoas vendem como segura. Se tiver caindo seu HDL também não é seguro, tá? Acho que basicamente é isso, mas assim, cuidado com essas vendas. O cara cair no conto do vendedor, gente. O cara quer te passar, você quer tomar porque é tentador, realmente. Eu vejo aqui os caras falam pra mim: melhorei muito meu treino, tô melhorando, eu não fico cansado mais. Eu tenho 43 anos, eu sei como é que é. A recuperação é bem mais difícil hoje. Eu vou fazer um rolê com a galera, depois eu sofro a me recuperar. E isso vai melhorar. Por isso que é doping, por isso que é proibido lá. O ADA não vai deixar o Pogacar fazer. Talvez o Pogacar seja quem ele seja, porque ele consegue se recuperar bem daquele monte de estímulo que ele faz. E aí ele consegue treinar o tanto que ele consegue treinar. Agora outros atletas talvez não consigam, porque vai tentar treinar igual o Tadej Pogacar, que é uma coisa que eu vejo muito pessoal errar, é imitar o profissional. Gente, o cara é profissional porque ele tem toda uma fisiologia especial. Ele é o topo da curva lá, ele tá lá no finalzinho da curva de ensino aqui da gaussiana, sabe? Ele é uma parcela ínfima da população, ele tem um VO2 gigantesco, ele é diferente. E aí ele aguenta fazer aquele tanto de treino. Agora, se a gente quiser se transformar nisso, beleza, você vai fazer o uso, quem sou eu para julgar? Mas você tem que ter consciência de que isso pode ter um custo. Então, talvez, como o Musi fala lá, é um acelerador, né? É um pro-aging. O pessoal fala que é medicina anti-aging, mas ele fala que é pro-aging.
E aí você sabe que tem um custo. Se você está disposto a tomar, eu vou viver, sei lá, 10 anos a menos, não sei, se não tem esse dado, tá? Mas se eu vou viver X anos a menos, mas eu quero viver mais bonito, mais forte, pedalando melhor, correndo melhor, tudo bem, é uma decisão que você tem que tomar, mas esteja consciente dos riscos. Um ponto que eu ia me esquecendo aqui, se você é jovem, tá? Pessoas jovens, não teve filho, infertilidade, e aí o médico tem que te falar isso. Então, se é jovem, quer ter filho agora nos próximos anos, sei lá, no próximo ano, não vale a pena você começar a usar, porque você vai ter infertilidade. E outro ponto é esse, que eles estão querendo vender para pessoas acima de 30 anos, já estão doentes, já tem hipogonadismo, você tem que tomar. Cuidado, porque você vai, teoricamente, tomar o resto da sua vida. E aí, a partir do momento que você começa a tomar, seu hormônio, você inibe o eixo hormonal, e aí seus testículos vão atrofiar. Então, depois que você parar de usar, vai ser quanto mais tempo você usa, mais difícil é de você voltar a produzir sua testosterona por conta própria, tá? Então, isso é um fato. O hormônio vai, o exógeno, o corpo fala, não preciso mais produzir, seu testículo vai atrofiando, e aí depois talvez você não volte a ter produção de espermatozoide ou de testosterona em si. Então, assim, teoricamente é uma coisa para pessoas que estão lá numa idade mais avançada, que já tem família constituída e já estão em outra fase da vida. Então, o papo era esse aqui, é só uma coisa que eu gosto de falar, porque eu não vejo as pessoas falarem muito disso. As pessoas gostam de vender sempre a pílula da juventude, que é maravilhoso, que vai resolver todos os seus problemas, e esquecem de focar, principalmente, que a gente tem que melhorar nossos hábitos de vida. Então, você tem que ter um manejo de estresse melhor, tem que dormir melhor, comer bem. Se você é atleta, principalmente, o grande problema dos atletas está geralmente no desbalanço entre o treino excessivo, tá treinando demais, e consumindo pouco carboidrato, pouca energia. Então você não está disponibilizando energia para o tanto de treino que você faz, tá? Sem contar que às vezes está tendo restrição de sono também, porque você trabalha igual um louco, você não é profissional, e aí você tem que abrir mão do seu sono para treinar, acordando 4 horas da manhã e tal, e tá dormindo 5, 6 horas por noite. Isso tem um impacto gigantesco sobre sua testosterona, tá? Por outro lado, a pessoa que é obesa, assim, o tratamento deveria ser perder peso. A gente já sabe que perdas ali de 15% do peso aumentam às vezes 250 pontos na sua testosterona. E esse seria o tratamento. Hoje a gente tem drogas ótimas para fazer esse tratamento. Perde o peso, você vai ver a testosterona subindo, melhora a vida e tudo mais. Então, cuidado, tá? Tome consciência do que você quer. Não vai cair no papo do vendedor, é tudo maravilhoso, é tipo o carro, né? O carro nunca rodou. Bike, a galera gosta de falar muito, rodou 400 km, só essa bike é novinha e tal, pneu zerado. Chega lá, tem uma Corolla 38 lá na mountain bike, você fala, certeza, o cara rodava de 38, mas só rodou 400 km. Num rolê, né? Provavelmente ele fez um rolê pra praia de 400 km e o papo do vendedor é que a bike é zero. Então, toma cuidado, tá? Tem muito vendedor aí. Esteja informado do que você precisa, do que você está entrando, e aí sim tome uma decisão consciente e avalie os riscos ao longo do tempo, tá? Tem que ser reavaliando sempre, beleza? Papo sério esse, se você puder compartilhar aqui, eu acho que o plano aqui é educar. Quanto mais gente souber disso, melhor, para a gente fazer realmente essa parte educativa aí do negócio. Valeu!